Acredito que seja esse o grande temor, professor Rodrigo. Como a Raquel falou agora há pouco, os bolsonaristas do clã principal não foram às redes sociais dar nenhum tipo de opinião sobre esse encontro, mas o senador Flávio Bolsonaro concedeu aqui entrevista à jornalista Bela Megali e ele falou o seguinte: a situação foi protocolar, como deve ser. Flávio, no entanto, dirigiu ataques ao partido de Lula. Triste era quando Bolsonaro estava na presidência da República, ia a um estado governado pelo PT e proibiam até a PM de dar suporte para sua segurança. Uma irresponsabilidade, ou seja, não deixou aqui de cutucar. Flávio Bolsonaro também fez uma provocação e afirmou que elogiar ministros de Bolsonaro é fácil, difícil é elogiar ministros de Lula. Lula deve ter uma inveja danada de o Tarcísio ser Bolsonaro, disse o senador. Então é importante essa frase final aqui, né, professor? Esse reforço. Tarcísio é Bolsonaro, Tarcísio não é Lula. Exatamente por esse temor de que essa capacidade gigantesca que o presidente tem, né, de distensionar, de atrair até adversários, tem algum tipo de efeito com Tarcísio de Freitas. Tem um efeito com o Tarcísio de Freitas, e a própria colocação que você trouxe agora também pode ser uma resposta quando o presidente Lula diz: perdemos aqui, mas vamos ganhar São Paulo sem invadir nenhum prédio, sem golpe. Ou seja, também a gente tem que entender o seguinte: a política não à toa que muitas vezes dizem a arte da política, porque não é uma ciência exata e você muitas vezes interpreta um papel, você coloca uma máscara ali, interpreta um papel, e o Lula sabe, como poucos, conduzir num espaço em que ele tem o microfone e ele tem carisma. Então ele pega, o Lula pega as pessoas pelo braço, tem uma proximidade. Então isso é muito importante nessa confecção da política do dia a dia, dessas relações. E é óbvio que esta fala de um Bolsonaro, poderia ter sido qualquer outro Bolsonaro a falar, mas a fala de um dos Bolsonaros significa uma coisa: acusaram o golpe. Isso é nitidamente acusar o golpe, porque a grande expectativa é de que, de fato, né, o Tarcísio tenha uma presença nas hostes bolsonaristas. Mas aí, Ítalo, e eu que acompanhei de muito perto a eleição aqui no estado de São Paulo, teve uma oportunidade em que uma jornalista perguntou ao Tarcísio onde ele votava e ele ficou sem graça porque ele não sabia a escola em que ele votava. Se fosse outro bolsonarista raiz, provavelmente ele teria sido agressivo com a jornalista, e ele não foi, ele ficou sem graça. Ali eu disse para todo mundo: é alguém que, embora esteja representando o bolsonarismo, não é alguém que tenha a virulência retórica e o ódio na política como outros bolsonaristas.